Bom dia oficialmente. Pode deixar, Nádia. Vou desejar boa cirurgia para ela. Aliás, até peço para vocês orações para que dê tudo certo. Em nome de Jesus vai dar. É, e estamos aqui fazendo o que temos que fazer justamente por isso. Eu falei assim: não vou deixar de fazer o que tem que ser feito, porque o que a gente tá fazendo é para Deus. É um trabalho para Ele. Ele jamais vai decepcionar a gente se a gente fizer um trabalho para Ele. Não é isso? A Jéssica respondeu que agora ela tá ouvindo. Beleza, então. Cássia, tô falando que eu tô aqui no hospital, na salinha do anestesista, porque amanhã vai fazer uma cirurgia. E eu tô aqui de acompanhante. Então eu tô falando baixinho. Por isso. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. É uma cirurgia estética que ela precisava tirar o silicone. Então ela tá aqui, eu tô de acompanhante. Opa, a Melissa voltou, bom Eu ia dia. logo falar que você já acordou toda arrumada hoje. Não, é que tô aqui no hospital, ó. Tem até o. Ah, tá aqui desse lado. Tem até um extintor do meu lado. Ai, ai, mas vamos lá. Gente, seguinte, Provérbios 17, ele já começa trazendo uma reflexão muito importante. Lembrando a vocês que eu estou na versão NTLH, tá? Eu estou na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, não sei se vocês estão usando essa versão, mas o que eu leio sempre está nessa versão. Uma outra versão muito boa também é a versão King James. É uma versão. Nossa, a minha é super diferente, sabia? É, então por Assim, isso. diferente a ponto de, tipo assim, uau, outra coisa. Então por isso que eu tô falando isso. Veio esse gatilho na minha mente hoje antes de eu fazer. Falei, vou falar isso por quê? Porque quando eu comecei, eu também. Eu usava. Ai, é uma Bíblia. Onde é que eu vejo? Porque essa Bíblia aqui, eu nem sei, eu acho que era do Deixa meu eu ver. marido. Deixa eu ver. Ah, é uma Bíblia, era do meu marido, acho que quando ele era solteiro, sei lá, É tá? Bíblia o que? Ave Maria, tá escrito ou não? Tá, Ave Maria. Aqui não dá pra ver a versão. Ó, sociedade. Editora Ave Maria. Talvez aqui, ó. Ou aqui, você vai ver. Tradução portuguesa da versão francesa dos originais gregos, hebraicos, Então, aramaico, traduzidos pelos monges beneditinos de Mare de Sous, Bélgica. o que que acontece? A minha Bíblia, a primeira Bíblia assim que eu tive para ler mesmo, era uma Bíblia que eu comprei numa loja católica. Eu não vou lembrar a edição. E eu vejo que a linguagem católica ela é muito culta, ela é muito difícil de entender. Ontem teve um que você falou, eu ia até interromper e falar, gente, olha o que está escrito aqui. É, porque é muito difícil de entender. Eles são muito cultos e tudo mais. E daí eu não estava entendendo nada. Aí eu comecei a ver que tinham outras versões. E essa NTLH é para justamente simplificar a linguagem. Vou Então colocar aqui, eles colocam de uma forma meio, não é não chega a ser coloquial, mas de uma NTLH. NTLH. Vou colocar aqui no chat, quer ver? Porque daí fica mais fácil de vocês entenderem. É, E então, porque para eu que eu também fui comprar uma Bíblia no começo do ano, uma que vinha dividida por dias, acho que até comentei com você, né? E comprei, sei lá, da orelhada e comprei uma Bíblia protestante. Aí, tipo, também então um monte de coisa que. Essa essa Ave Maria aí, eu acho que ela tem uma linguagem é difícil, né? mais difícil, isso. Aí tem Eu aquelas acho também. pastorais, as pastorais é um pouco mais fácil, mas eu vejo que essa que a Gabi lê é diferente mesmo, ela é mais melhor assim traduzida mesmo, mais fácil de entender, tem umas palavras ali que nos auxilia melhor. Peraí, que eu É tenho uma outra exatamente aqui por na isso. capelinha, deixa eu ver qual que é. Sabe por quê? Porque o católico ele é mais culto, então fica mais difícil entender. E essa NTLH, o nome já fala. É a nova tradução na linguagem de hoje.
Então eles trazem de uma maneira mais coloquial, de uma maneira mais entendível, né? Uhum. Digamos assim. Então eu procuro É igual também a Ave Maria. é, Mas tem uma Ave Maria que, ah, não, essa daí ela é um pouco mais difícil também. Acho que é Tem uma igual da a outra. Paulus, tem uma da Paulus agora que ela tá mais, ai, a gente, não é tradução fácil não. mais fácil é pastoral Não maior, é se eu não me fácil engano. não. Ela é Ah, um pouco tem mais difícil. a versão King James e a Almeida, ela também é mais entendível. Eu vou colocar aqui King James e Almeida. Porque geralmente, por exemplo, King James, o Rei James e Almeida foram as pessoas que autorizaram a tradução ou que foram os precursores da tradução. Então, eles homenageiam o nome da Bíblia com as pessoas que autorizaram a tradução. E, por exemplo, King James e Almeida são por isso. Agora, a NTLH é justamente para facilitar a tradução na linguagem de hoje. Então, eu estou usando por isso. Quem não tem a Bíblia física na NTLH pode usar o aplicativo. Porque no aplicativo Bíblia Sagrada, só, deixa eu ver o que a Zeca falou. Gabi, só Almeida ou João Ferreira de Almeida? Então, eu não tenho Almeida, mas que eu saiba é Almeida, não é João Ferreira de Almeida, não. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Ah E qual que é o lá, ó, aplicativo, Gabi? a Verônica falou que a Almeida, assim, é difícil. Eu acho que a King James e a NTLH são as mais fáceis de entender. E o aplicativo é Bíblia Sagrada. É aquele aplicativo. Esse aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, até porque eu coloquei tudo na. É Whole Nossa, eu Bible. ia perguntar outro dia se vocês estavam com o negócio preto e branco Eu da tô, eu convenção, as tô, meninas viram, o que aconteceu com o teu telefone? eu tô firme e forte, porque me ajuda pra caramba. Ó, Whole, o aplicativo, tá? Whole Bible. É o aplicativo. Daí nele, que é o Whole Bible, que é a Bíblia Sagrada, você seleciona a linguagem que você quer. Então tem a Almeida, tem a NTLH, aí você pode escolher e acompanhar. Sempre, sabe o que que é legal? Você lê com pelo menos assim, duas ou três versões juntas. Porque daí o seu entendimento vai ficar mais aguçado. Porque elas querem dizer a mesma Vendo a coisa. diferença. Aham, só que as palavras são muito diferentes, só que elas querem dizer a mesma coisa. Então, o importante é o sentido, só que você vai ver o porquê que a pessoa colocou daquela forma, tá bom? Eu leio a Bíblia e ouço no aplicativo ao mesmo tempo. Porque facilita muito você ver várias versões. Porque é a mesma coisa de uma conversa, uma roda de conversação. As pessoas, elas querem dizer a mesma coisa, só que elas falam de formas diferentes, né? Então, é a mesma coisa, o sentido é o mesmo. Tudo que eu estou mostrando para vocês, mesmo que pareça não ser a mesma coisa, com palavras diferentes, o sentido é o mesmo, tá? Isso que é importante. E vamos lá. Ainda bem então que eu lembrei de falar isso, porque facilita para vocês. Eu demorei 17 provérbios, 17 dias para falar isso para vocês, então me perdoe. Ai, ai. Ele já começa a trazer uma reflexão muito importante. Ele fala assim, ó, de novo comparando situações para trazer o que é menos pior, ó. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. A pergunta que vem desse versículo, eu li esse versículo e dele me veio uma pergunta que eu uso de gatilho até hoje, para que eu possa, antes de falar, pensar muito bem. Porque ele está falando aqui, é melhor eu comer um pão seco e ter paz de espírito, paz no meu coração, do que ter a comida mais exótica, um banquete numa casa cheia de brigas. Realmente, é melhor, porque a paz é muito melhor do que uma boa comida. Mas o que serve para a gente pensar é o seguinte: quando a gente está enfurecido, quando a gente está com raiva, quando a gente está dominado pelas nossas emoções, por vezes a gente tenta meter os pés pelas mãos, discutir, falar e agir sem pensar.
Só que antes de cometer esse erro, sempre que eu tô nesse tipo de situação, quando uma pessoa tá querendo discutir comigo, eu penso a seguinte pergunta, que sirva de gatilho para vocês. Eu quero ter paz ou eu quero ter razão? Sempre se façam essa pergunta antes de querer meter os pés pelas mãos e discutir com alguém. Sempre. E sempre respondam a paz, pelo amor de Deus. Não vão responder a razão. Não vão querer ter razão. A gente quer paz, a gente não quer razão. Pensar dessa forma coloca duas opções diante de você. E você tem que escolher uma. E por óbvio, você vai preferir a razão. Porque mesmo que seja difícil, mesmo que tenha pessoas que prefiram a razão, ela tem consequências graves. O preço dela é alto. Quem prefere a razão deixa a voz do ego falar mais alto que a voz do espírito e vai ter que aguentar o pacote de coisas que vem junto com a razão. Ou seja, quem prefere ter razão, prefere ter brigas, prefere ter desgastes, prefere ter orgulho, prefere ter vaidade, prefere ter atenção para si, prefere a carne, prefere o interesse dos homens do que os interesses de Deus. E para isso vai ter que estar disposto a conviver com as consequências disso. No caso desse versículo, vai ter que estar disposto a viver numa casa cheia de brigas, que pode ter até um banquete, comida boa e riquezas. Mas lá, as pessoas não só se alimentam do banquete, mas da própria arrogância. Então, o que que você prefere? Salomão está fazendo a gente escolher. Salomão ele concluiu que se for para viver assim, é melhor comer pão seco. É melhor comer pão seco, que é ruim, só que ter paz de espírito. Então, o foco do versículo não é sobre como ter o caminho da paz. Leia um versículo, as pessoas às vezes elas leem um versículo, elas focam na situação errada, dizendo que ter riqueza é errado. Não, não é isso. Não é isso. O foco do versículo, aliás, falei errado, é justamente como obter o caminho da paz. E não sobre ser rico é errado, comer banquete, comer pão seco, não. É justamente, ele falou para você escolher o caminho da paz. Sempre prefira a paz de espírito, ela vale a pena. 2. O escravo sábio mandará no filho. Ó, isso daqui tem várias interpretações. Tem pessoas que interpretam de várias formas. E eu acho que várias são válidas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. Ou seja, o filho que traz vergonha para a família corre o risco de ter que dividir a sua herança com um funcionário leal, um empregado de uma empresa de seu pai. O filho que envergonha o seu pai vai receber a herança que lhe é de direito por causa da lei dos homens, porque no sangue dele corre o sangue do pai dele. Mas o funcionário leal, ele vai receber parte da herança pela lei de Deus, porque ele foi leal. Olha que diferença. O filho, ele teve parte por ter o sangue do seu pai, somente por isso. Agora, uma pessoa que nem é da linhagem de sangue da família teve o mesmo direito por ter uma aliança com Deus e por ter seguir os princípios de Deus. Se o filho tivesse os dois, ou seja, a linhagem de sangue e a honra, ele ficaria com tudo. Mas ele fez uma má escolha, agora vai ter que dividir. Tem gente que interpreta esse versículo falando que o funcionário que conseguiu converter e consertar o filho, o funcionário de uma empresa, o funcionário do dono da empresa que conseguiu consertar o filho do dono, colocar ele no bom caminho, o filho havia se desviado, o funcionário colocou ele no bom caminho. Por ele ter colocado ele no bom caminho, o dono da empresa vai lhe dar parte da herança como recompensa. Então, assim, tem várias interpretações, de toda forma, o fim é o mesmo. Vai ter que dividir a herança, porque você envergonhou, o filho trouxe vergonha à família, e por isso ele vai ter que se dispor a dividir a herança, tá? Isso pode acontecer. 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus
quem mostra o que as pessoas realmente são. Para a gente ter certeza de que o ouro e prata são legítimos, a gente precisa queimá-los, né? Eles têm que passar pelo processo de serem testados pelo fogo, para a gente ver se vai derreter ou não. Se não derrete, se derrete é metal, se não derrete, realmente eles são verdadeiros. Assim, a gente sabe sobre a pureza e a autenticidade do ouro e da prata. Agora, a gente não precisa desse teste para saber se uma pessoa é verdadeira por dentro ou não, porque esse teste quem faz é Deus. É Deus que prova. Cedo ou tarde, Deus é que vai tirar a prova e mostrar se uma pessoa realmente é fiel aos seus princípios. E esse julgamento só cabe a Deus. Então, muitos acham que podem ser testados ou que podem testar as pessoas. Mas o teste e julgamento do coração só pode vir de Deus. Então, se você quer conhecer as pessoas, não vai ser pelo teste dos homens, não vai ser pela prova de fogo desse mundo. Se você quer conhecer as pessoas de verdade, ore a Deus, porque é Deus que vai te mostrar. É só Ele que tem sabedoria para te mostrar se essa pessoa é verdadeira ou não. 4. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Lógico, né, gente? Semelhante atrai semelhante. O mal não gosta de ficar ouvindo coisas boas, e os mentirosos, eles não se contentam com a verdade, eles não gostam. Os maus andam com os maus, os mentirosos andam com os mentirosos. Os bons andam com os bons, as águias andam com as águias, os leões andam com os leões, e por aí vai. Não combina. Não combina uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa honesta conviver e andar com uma pessoa que só pensa em fazer o mal e dizer mentira, não tem nem cabimento. Além disso, o versículo fala que os maus, eles ouvem com atenção e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Ou seja, a única coisa que os maus prestam atenção, que eles ouvem, são nas coisas ruins. E os mentirosos, eles não se contentam somente em ouvir as mentiras, mas eles têm o prazer de ouvir mentiras. Tem gente que se alimenta de tragédia. Tem gente que falou em fofoca quer ouvir. Tem gente que falou em tragédia quer ouvir. Só que os sábios não têm tempo para ficar ouvindo isso. 5. Quem caçoa do pobre insulta a Deus. Ontem a gente falou de menosprezar o pobre. Então, quem caçoa do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra. Hã? Você já tá subindo? Tá bom, já subo lá. Minha mãe tá subindo pro quarto. Quem caçoa do pobre Gabi, se insulta. você precisa acompanhar ela, não? Não, pode ficar tranquila. O médico vai chegar às 6h30. Tá. Podem ficar tranquilos. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, porque Deus fez o pobre, ou seja, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Gente, quem zomba, quem menospreza o pobre é a mesma coisa que zombar de Deus. Porque foi Deus quem criou a todos os seres humanos, inclusive os pobres, é lógico. E a gente não tem motivo nenhum para menosprezar os pobres. E não são pobres só de riquezas, tá? Tem pessoas que pensam, elas ficam felizes em ver o sofrimento e a desgraça dos outros. E para elas vai ter castigo. Tem gente que menospreza o outro só porque tem mais e o outro tem menos. Tem gente que menospreza o outro porque tem mais bens materiais. Tem gente que menospreza o outro porque tem mais inteligência. Tem mais inteligência, né? Porque se tivesse mais sabedoria, não menosprezava. Mas tem gente que se dá no direito de fazer isso. Olha o nível que o ser humano chega. Olha o nível que o ser humano chega, só que para eles vai ter castigo. 6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Ou seja, os avós, eles se orgulham do seu legado ter passado para os netos, porque significa que os filhos deles, ensinaram corretamente. Na mesma medida, os filhos, eles se orgulham dos pais em respeito e gratidão pelos ensinamentos perpassados. Isso nos leva a entender que deve se manter o equilíbrio e o legado das gerações. Isso causa orgulho, isso causa felicidade. Aquele orgulho bom, né?
Sete, é mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite. Eu adoro isso. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Olha a probabilidade do sábio errar. Não tem. É quase nula. É difícil. É mais fácil, existe mais probabilidade de um tolo falar uma coisa que se preste do que um sábio abrir a boca dele para falar uma mentira. Porque a mentira é inegociável. Anotem isso, a mentira é inegociável na boca dos sábios. É inegociável. A mentira é inegociável na boca dos sábios. Não existe possibilidade alguma disso acontecer. Por isso é mais fácil um tolo falar alguma coisa útil do que a gente ver um sábio mentir, porque pro tolo ainda existe uma mísera esperança e probabilidade, mas a mentira passar pelo lábio dos sábios tá fora de cogitação. 8. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. O dinheiro ele não deveria comprar pessoas, e Salomão está trazendo um assunto muito pontual de suborno mesmo. Mas o dinheiro não deveria comprar as pessoas. Mas ele compra as pessoas que não são corretas. As que vivem uma vida correta e honesta não estão à venda. 9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Se você perdoou de verdade, isso saiu do seu coração. Agora, se você continuar lembrando, isso vai acabar com você por dentro e vai acabar com a outra pessoa, porque você vai descontar nela, e você já falou que você perdoou. Isso pode desgastar o relacionamento com ela, ou vocês podem fazer com que esse laço entre vocês sejam até desfeito. O passado fica no passado, uma vez que ele foi perdoado, ele fica para trás. Se você não perdoa, o seu passado começa a ser a sua residência. E o passado não tem que ser a sua residência, é o presente. Você tem que olhar para o seu passado como referência e não como residência. O passado é um lugar só de passagem, não é um lugar pelo qual você deve permanecer por muito tempo. Então, perdoou, deixa no passado, deixa que o passado cuida. 10. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chibatadas. Gente do céu, olha que interessante. A pessoa tola, ela pode levar 100 chicotadas que ela não aprende. Mas a pessoa com juízo, basta uma correção, que além de ser suficiente, ela vai aprender muito mais do que o tolo que teve que apanhar 100 vezes. A repreensão, ela produz marcas que não se podem apagar numa pessoa sábia, ou seja, marcou tanto ela que ela não esquece, ela aprende, a ponto de uma ser mais forte que 100 chicotadas nas costas de um tolo. Ou seja, quando uma pessoa sábia leva uma correção, ela aprende e nunca mais esquece. O tolo apanha 100 vezes, esquece e não aprende nada. 11. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Tem pessoas que só criam problemas, principalmente onde não existe. Tem pessoas que só reclamam. O Thales, ele costuma falar para mim que tem pessoas que criam 10 problemas para cada problema. Porque a pessoa ela prefere briga, ela tem prazer em colocar a sua opinião e mostrar e achar que isso é dar uma de justiceiro. Só que o destino dessa pessoa, Salomão já nos avisa. 12. É melhor encontrar esse é legal também, ó. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Na versão de vocês fala da ursa também? Fala. Tá vendo? É melhor, gente, é melhor. É melhor. Fala, antes encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. Exato. Exato. Gente, vocês estão entendendo o nível? É impressionante como a gente aprende
com a retórica, com as perguntas e com os exemplos. É assim que Jesus ensinava. Jesus tinha que dar exemplos para que as pessoas entendessem o que ele queria dizer, porque naquela época as pessoas não eram instruídas, elas não tinham um nível de conhecimento e de inteligência para entender. Então ele precisava utilizar da retórica, que é as perguntas, e dos exemplos, como se ele estivesse ensinando para uma criança, porque as pessoas não eram instruídas. Só que isso até hoje é válido e é muito interessante para que a gente possa ensinar e exercer o dom da comunicação. E é que e Salomão, antes de Jesus nascer, Salomão já utilizava disso. Ele está fazendo o mesmo nesse capítulo. Ele fala que é preferível, ou seja, é melhor que uma pessoa encontre uma ursa da qual se perderam os filhotes, do que uma pessoa que não tem juízo e que só pensa bobeira. Tá na loucura. E por que a ursa? Tenta ficar perto de uma mãe ursa que se perdeu dos seus filhotes para você ver a fúria dela e o perigo que você vai correr. O animal mais violento do mundo é a ursa quando se mexe com os seus filhotes. Só que Salomão fala que é melhor você ficar perto dela e correr esse risco do que ficar perto de uma pessoa sem juízo. Gente, olha isso. É melhor. Olha a comparação que ele está fazendo. É melhor a gente correr risco de vida. Aí eu fiquei pensando nisso. Ontem eu fiquei, antes de estudar, eu falei assim, mas por quê? Por que será que é melhor a gente correr risco de vida, aliás, risco de morte, né? Risco de morrer, ficando perto de uma ursa violenta, do que ficar perto de um tolo que eu não corro esse risco físico de morrer. Aí eu pensei, sabe por quê? Porque se você fica perto de uma ursa e morre, você morre com salvação. Você morre com o coração bom. Agora, se você ficar perto de uma pessoa tola, você se contamina e quando você morrer, você vai morrer sem salvação. E aí? E aí? Qual que você prefere? Eu prefiro ficar perto da ursa, porque se eu tiver que morrer, eu morro, mas pelo menos eu tenho salvação. Eu estou com paz de espírito, em paz com tudo que eu fiz. Agora, melhor eu ficar. Agora, é pior eu ficar perto de uma pessoa tola, não correr o risco de morrer naquele momento, só que não ter salvação para mim. Que os meus pecados não sejam perdoados porque eu vou pecar se eu fico perto de uma pessoa dessa. Entende o que eu quero dizer? Olha quão forte esse versículo é. 13. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. Gente, paga o mal com o bem. E paga o bem com mais bondade. Paga o mal com o bem e o bem com o bem. Assim você vai ficar longe do mal. Porque é a sua casa que vai responder por isso. Quando você paga o bem com o mal, quem aguenta as consequências disso é o seu lar. Ingratidão, vingança, traição. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. A gente é fruto das nossas repetições em todas as áreas da nossa vida. Faça o bem não só uma vez, todos os dias. 14. No começo de uma briga é com a primeira rachadura de uma represa. É o comecinho da briga, uma primeira rachadura. É bom parar antes que a coisa piore. Depois vai tudo por água abaixo. Aí é uma destruição feita, não pode ser desfeita. No começo é só uma rachadura, dá tempo de remediar. Começa com uma ofensa, aí você pede perdão, fala não vamos fazer mais isso, e vocês não fazem mais. É uma rachadura que conseguiu se converter, se reverter, aliás. Agora, você começa com uma ofensa, depois uma pequena ofensa, vira uma briga, vira uma discussão, termina de rachar e daí tudo pode ser destruído. Aí não tem mais volta. 15. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Gente, Deus detesta que uma pessoa inocente seja condenada. Deixa eu virar aqui que minha perna tá doendo. Deus detesta que uma pessoa inocente seja condenada e o inverso ele também detesta. Ele não quer que uma pessoa boa seja condenada
e que uma pessoa má seja declarada inocente. Porque se alguém fizer isso, vai ser o homem. Mas não pode ser o homem, porque quem deveria cuidar disso e quem cuida disso é Deus. Não adianta a gente ficar participando dessas coisas e achar que a gente é justiceiro, sendo que o controle disso é Deus, é de Deus, tá? E quando fala condenar inocente, a gente já fica pensando em julgamento, em juiz e leis. Não, não é necessariamente isso que ele está falando. Ele está falando, às vezes, de uma roda que às vezes a gente nem conhece sobre a vida da pessoa, a gente fala, "Ah, aquela pessoa é assim, não anda com ela, não anda com ela. Só que às vezes ela não é assim, ela é inocente e você está condenando ela. É disso que esse versículo está falando. Quem cuida disso é Deus. A gente não tem o condão, a capacidade, a habilidade. Deus não nos deu a patente de ficar julgando os outros. É isso que esse versículo fala. Eu vou até anotar isso aqui, eu vou até pedir licença para vocês. Deus não nos deu a patente de julgar uns aos outros. Ele não deu. Então, às vezes, quando uma pessoa pergunta assim, ai, o que que você acha dessa pessoa? Eu não acho nada. Eu não tenho direito de achar nada da vida dessa pessoa, nada, nada. Eu não posso falar do coração dessa pessoa. Quem conhece o coração dessa pessoa é Deus. E quem vai condenar essa pessoa sendo boa ou má de coração é Deus, não sou eu. É disso que esse versículo está falando, tá? 16. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir sabedoria, porque ele não vai aprender nada mesmo. Gente, ai, Salomão, acho que esse dia Salomão ele tava cômico. Ele tá com, ele parece que ele tá num stand-up. E ele foi muito bem em tudo que ele falou. Gente, não adianta um tolo ficar querendo comprar conhecimento, porque ele não vai aprender nada. O tolo ele tenta comprar conhecimento, é dinheiro jogado fora, porque ele não absorve absolutamente nada. Ele é como se fosse uma peneira com um buraco rasgado no meio. Você vai jogar água e ela vai cair, vai tudo por água abaixo, não aprende nada, justamente por causa da própria ignorância dele. Ele não está preparado para receber conhecimento. 17. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. É na alegria, o amigo ele te ama, mas quando você passa por um momento de tristeza, ele sobe de nível e ele passa a ser o irmão. Esse é um amigo de verdade. Então, é nos momentos de aflição que a gente conhece de fato as pessoas. É nas horas mais difíceis que os amigos se tornam irmãos. Então, como selecionar esses amigos? Como selecionar os amigos íntimos? Faz ele passar uma adversidade junto com você. Se ele passar uma adversidade junto com você, ele vai se tornar um irmão. Se ele não passar, você já sabe que ele nem amigo ele era. 18. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador de seu vizinho. Novamente ele falando da fiança. Não sirvam de fiadores para ninguém. E ele não fala para você não ser fiador porque, ai, não faça fiança, não seja fiador. Não. Salomão está preocupado com você, porque é melhor, ele fala assim, é melhor você não apertar a mão de ninguém e causar o desconforto imediato de não ter aceitado dar a fiança, do que você destruir uma amizade por não conseguir honrar o que você prometeu. É por isso que ele não concorda com a fiança, tá? 19. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. O tolo tem prazer em brigar, gente. Só tem um caminho para o orgulho e vaidade, a desgraça, ou seja, um caminho sem a graça e a bênção de Deus. 20. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Mesma coisa. Da mesma forma e o mesmo caminho é para aquele que só pensa em maldade, em fazer desgraça. É a própria desgraça, ou seja, não existe a graça de Deus para quem trilha esse caminho. O pai de filhos sem juízo só tem tristeza e sofrimentos.
Gente, o filho sem juízo é a tristeza dos seus pais, porque os pais tentam ensinar o melhor para os seus filhos, o melhor caminho, para que eles sejam justos, para que eles sejam ajuizados, para que eles sejam corretos. E quando isso não acontece, imagina o sofrimento que não deve ser para um pai e para uma mãe. Porque não tem nada melhor do que você ensinar e se alguém se multiplicar e seguir os seus ensinamentos. 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. É a mesma coisa que a gente falou ontem. A alegria é remédio, gente. A alegria é remédio. Não existe melhor botox do que a alegria. Vai por mim. Você vai economizar. Você vai economizar. Botox. Não existe, porque ontem a gente aprendeu que a alegria, o semblante muda. O rosto fica alegre, você não tem rugas. E isso vira remédio para sua própria saúde e traz vida. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro, ao suborno de novo, e por isso são injustos nas suas sentenças. A gente já falou de novo sobre suborno. Quem tem juízo, 24, procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Quem tem discernimento tem consciência do que quer, sabe aonde quer chegar e do caminho correto a ser seguido para chegar lá. Agora, o tolo não tem nem o passo inicial. Ele nem sabe o que precisa para ter a consciência de que a sabedoria é a coisa principal. Por isso ele fica vagando, vagando, vagando na sua própria ignorância. E qualquer caminho vai servir para ele, porque ele não sabe onde ele quer chegar. Ao 25 e 26. Quem tem juízo procura sabedoria, mesma coisa, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é a tristeza para o seu pai e a amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Eu acabei lendo de novo o 24, né? Mas o 26 é a mesma coisa do versículo 15. Deus, ele prioriza a justiça aos justos. Se uma pessoa é honesta, ela não merece ser castigada. O conselho aqui não é para a pessoa que não merece ser castigada, mas é para a pessoa que comete esse tipo de injustiça. 27. Quem controla suas palavras, de novo, gente, as principais coisas que Salomão nos fala em todo provérbio, todo livro de provérbios. Controle suas palavras e governe as suas emoções. Quem controla suas palavras é sábio. Quem mantém a calma mostra que é inteligente. Gente, mais uma vez o poder das palavras. Em Provérbios 15, versículo 1, a gente aprendeu que a resposta branda desvia o furor. Ou seja, quem controla suas palavras mostra calma. A resposta branda, ela desvia brigas. A paciência e o silêncio são privilégios das pessoas sábias, que é justamente o que diz o último, ó. Até quando um tolo, até um tolo pode passar por sábio e gente, Salomão estava muito cômico. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ele ficar calado. Se um tolo fica de boca fechada, naquele momento, pela primeira vez na vida dele, ele vai conseguir se passar por um sábio, porque o silêncio é o idioma dos sábios. O silêncio é um privilégio tão valoroso que até uma pessoa tola pode passar por sábio quando ele exerce essa prática. Então, para mim, assim, o que chama a atenção em Provérbios 17 é que Salomão ele sempre nos alerta para as coisas erradas e para as tolices que uma pessoa tola e sem juízo pode cometer. Só que dessa vez ele reforça o privilégio e o valor intocável que uma pessoa sábia carrega, dizendo que a probabilidade dela errar é muito ínfima, é muito pequena. Ele fala que é mais fácil um tolo acertar uma única vez na vida. Ou, aliás, eu acho que é mais fácil, que ele fala que é mais fácil um tolo acertar algumas vezesinhas, do que o sábio errar uma única vez na vida.
E ele usa de situações ruins para dizer que é melhor você correr perigo sendo uma boa pessoa do que não correr esse perigo e ficar em má companhia. Isso foi o que mais me chamou a atenção nesse capítulo. Então, Salomão, novamente, ele está gritando a respeito do valor da sabedoria nas nossas vidas, de quantas coisas ela vai nos livrar e além do bem que ela vai nos fazer, que ela vai nos proporcionar. Por que não buscá-la então? Por que não persistir, persistir? A sabedoria a gente pratica quando acontecem situações na nossa vida que a gente sabe o que a gente tem que fazer, só que a gente escolhe não fazer. É aí que a sabedoria vai se mostrar ou não. Você sabe o que tem que ser feito, só que você não foi sábio. Agora, quando você acontece uma coisa na sua vida, você sabe o que tem que ser feito e faz, você confirma. É por isso que a gente está aqui. Então, que hoje vocês possam refletir sobre isso. Eu agradeço demais vocês terem ficado aqui comigo. Mandem orações aí, energias positivas para minha mãe. Vou lá agora com ela. Que Deus abençoe o dia de vocês. Obrigada mesmo. E até amanhã em Provérbios 18, 18. Conselhos, conselhos, conselhos. Atrás de conselhos.